Sempre Jovem é muito especial. Afinal, estamos no Outubro Rosa e o tema de hoje é Força Rosa. Tem vida depois do câncer de mama. Essa mesa está pesada, quero dizer isso. É uma honra receber vocês aqui. Dr. João Carlos Arantes Júnior, uma das referências da mastologia da nossa cidade e do Brasil. Minha querida Alessandra Sampaio, presidente do Hospital Asconcer, uma referência para nós no tratamento do câncer de mama. E minha querida convidada especial, Adriana Barroca, uma mulher que venceu o câncer de mama. Que prazer ter vocês, muito obrigada. Tudo bem? Prazer é todo nosso. A gente que agradece. Igualmente. Começar com o Dr. João dizendo para nós e para toda a nossa audiência, nesse Outubro Rosa, a importância de um exame precoce. Mas eu quero que você fale também, João, da importância de campanhas como essa. É um mês muito estratégico na prevenção de mortes femininas em todo o mundo. Ótimo, Alcione. Bom, primeiro agradecer o convite e a honra de estar aqui com pessoas tão ilustres e vencedoras. E com a minha companheira de quase 2 décadas, né, de campanhas e de muita batalha para levar informação e tentar reduzir, né, o drama que é ter câncer de mama. Hoje o que a gente tem, o instrumento que a gente tem é a detecção precoce, né? E a detecção precoce basicamente passa pelo exame clínico das mamas, de preferência com um ginecologista ou com mastologista, mas na maioria das vezes com um ginecologista, e os exames de imagem, dentre os quais a mamografia se destaca. Então, a detecção, quando você pega o câncer no início, a chance de cura é mais de 80%. Então, a gente está falando aqui de tumores de 1 centímetro ou menos, ok? E esse exame deve se iniciar aos 40 anos. São mamografias que devem ser feitas anualmente para que a gente detecte precocemente. Infelizmente, ainda não há prevenção primária do câncer de mama. A gente fala muito em hábitos de vida. E as pesquisas hoje versam muito sobre hábitos de vida, tá? Principalmente sobre alimentação e prática esportiva. Prática esportiva é praticamente um elixir, tá? Para a questão da prevenção do câncer de mama. Só para vocês terem uma ideia, quando você pratica 3 horas de ginástica por semana, tá? Isso representa menos de 2% do seu tempo. Você reduz em 30% o risco de cânceres, não só o de mama, mas de outras topografias também. E coisas que estão no nosso alcance, relativamente simples, né? Sim. Para que nós possamos realmente ter uma proteção maior no corpo. Isso é muito bom de saber. Claro. Alessandra, tantos anos voluntária. Isso é uma vida, né? É uma vida destinada ao outro. Eu queria saber como que você vê esse movimento do Outubro Rosa, qual que é a importância dele para o hospital. E seja bem-vinda à nossa mesa. Eu que agradeço. É 25 anos ali nas Concer, né? Eu falo que não é fácil, mas hoje eu acho que a luta é bem mais tranquila no sentido assim da prevenção, da gente conseguir conscientizar essa mulher da necessidade dela de estar fazendo o autoexame, de estar fazendo a mamografia, né? Eu até brinco muito e falo muito, gente, o câncer dá o ano inteiro. Então não espere o outubro para poder fazer a sua mamografia, né? A prevenção eu acho que é tudo. Eu acho que quando a gente e acho até muito pouco colocado assim, a situação de prevenção mesmo, porque se existisse mais prevenção, né, doutor, existiria muito menos câncer, né? E assim, a gente gastaria muito menos, porque você fazer uma mamografia é muito mais barato que fazer uma cirurgia. Então, assim, a gente nas Concer, eu iniciei muito essa questão do Outubro Rosa, eu levantei muito e levanto muito essa bandeira desde sempre, né? Porque eu acho que a prevenção é tudo. Eu acho que, como o doutor falou, né, um câncer, quando ele é descoberto no início, é muito mais fácil. E a gente vê isso lá. A gente vê dos dois lados, né? Essa questão da pessoa querer estar fazendo o autoexame. A gente está lá com o ônibus até dezembro, graças a Deus. Começamos agora e estamos com o ônibus até dezembro ocupado. Não consigo mais emprestar, disponibilizar, mas isso é muito bom, né? Que Faz ótimo, é sinal que ele está sendo bem usufruído pela população. No ônibus a gente não faz a mamografia, a gente faz o autoexame, né, a triagem, e é mandado para as Concer e lá a gente faz a mamografia, o ultrassom, o que for necessário. E como que ele funciona?
O ônibus é só realmente o que eu falei, agendamento dele, a gente manda muito para empresa, para, né, para É bairros. mais em Juiz de Fora mesmo? Não, a gente vai E até circula. para os municípios próximos Ah, aqui, que que ótimo. Muito bom. é até a agenda dele mesmo, né? Muito bem. A Adriana é uma sobrevivente. Para você que está nos assistindo aí agora, talvez você tenha recebido recentemente um diagnóstico de câncer de mama, ou talvez você esteja no meio do tratamento e ela veio aqui para trazer força para você. Como é que é receber uma notícia dessas? Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, Alcione, e é importante que a gente diga essas questões, porque o sobrevivente do câncer de mama, ele é uma força para quem está atravessando isso, né? Sem dúvida. Então, para quem está recebendo essa notícia agora, para quem está em tratamento, eu digo isso, lute de cabeça erguida, com muita confiança, confesse se for possível para você, mas acredite firmemente nessa força de cura que tem dentro da gente, que é possível sobreviver e viver muito melhor após um processo como esse. Isso é uma coisa que eu posso dizer porque eu já estou há 18 anos nessa situação e os últimos 15 anos da minha vida fui muito mais feliz do que os que antecederam Que ao forte. câncer de mama. Você me contou no seu resumo que você detectou esse câncer com 42 anos, Sim, bem jovem, sim. e um câncer agressivo. É comum, doutor? Isso tem ficado cada vez mais comum, né? A gente tem visto casos cada vez mais precoces, né, de câncer de mama. A faixa etária preponderante do câncer de mama é entre 50 e 70 anos, a grande, grande maioria, tá? Só que nas últimas décadas a gente tem visto o pessoal está chamando de rejuvenescimento do câncer, porque ele tem acontecido em mulheres mais jovens, tá? Então a gente tem visto câncer de mama em mulheres com 25, 27, 30 anos. Não é a maioria, mas a gente tem visto. E a gente também não vai mudar protocolos por conta disso. Eu não vou começar a fazer mamografia em pacientes com menos de 30 anos. A não ser em algumas pacientes onde você detecta a mutação, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que conversar também, a mutação genética, tá? É diferente o hereditário do genético, depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Quando você detecta que essa paciente tem uma mutação hereditária, genética hereditária, aí a gente pode mudar o protocolo e nessa população de mulheres de alto risco, ou seja, mulheres com mutação hereditária, a gente começa o rastreamento mais cedo. Normalmente com ressonância magnética e a partir dos 30, 35 anos também com mamografia. Essa é uma das alternativas que a gente tem hoje para as pacientes sabidamente mutadas, tá? Então, vamos explicar de novo, que não ficou claro para mim, a diferença entre Genética e hereditária. genética e hereditária. Vamos lá. Sim. Todo câncer é genético. Todo câncer é uma mutação. A grande pergunta que fica é se você já nasceu com ela ou se você adquiriu essa mutação ao longo da sua vida, tá? São doenças diferentes. A doença que você, o câncer, a mutação com a qual você nasceu, ela tem mais chance de aparecer, ela tem chance de aparecer mais cedo e normalmente é um câncer mais agressivo. E ela não necessariamente é hereditária. Esses três itens que eu te falei, normalmente tem mais chance de ser hereditário. Entendi. Então, a minha avó teve, ou a minha mãe, Com algumas e aí vai características. aparecer em mim também. Não, com algumas características. Ele tem que acontecer numa fase mais tenra, ou seja, em mulheres mais jovens, Sim. tá? Preferencialmente antes dos 50 anos. Eles têm algumas características biológicas de agressividade maior, tá? E normalmente esses cânceres já aparecem um pouquinho mais tarde. Existe uma coisa chamada câncer de intervalo, e aí a gente tem que ser muito lúcido, né? De entender que nem sempre a mamografia vai fazer o diagnóstico precoce. Existe aí um índice chamado de falso negativo e pode ter também o chamado câncer de intervalo, que é aquele câncer que aparece entre um exame e outro. Ela fez a mamografia, fez o exame clínico e menos de um ano depois ela passa a ter um tumor palpável. Isso é raro, mas acontece. Essas pacientes têm uma chance bem razoável de ser um câncer hereditário. Ou Entendi. seja, ela herdou o gene da mãe, da avó, da bisavó, esse gene foi passando e aí ele se manifestou nela. Deixa eu só te interromper. Você teve alguém na família? Minha mãe teve câncer de mama depois de mim, mas ela já tinha 70 anos. No caso da Adriana,
é interessante, assim, ela teve com 42, a gente pensa que ele possa ser hereditário. O da mãe dela já parece não ser, Não sei. tá? Agora, pode ser que a mãe dela não tenha tido os fatores agressores ao longo da vida, foi manifestar com 70 anos, mais ou menos. 70 anos. E o seu foi aos 42. Ou seja, você teve algum fator que incitou o gene a se manifestar. Exato. Porque não é toda mulher que tem mutação que vai manifestar o câncer. Mesmo tendo um gene, mesmo você sendo portador de uma mutação genética, não quer dizer que você vai ter câncer. Você tem Entendi. mais chance de ter câncer, tá? Uhum. E aí você tem alguns critérios clínicos e epidemiológicos que você vai elencar para saber se essa paciente merece um teste genético. Hoje, nos Estados Unidos, toda paciente com câncer de mama faz teste genético. A minha impressão é que eles fazem isso para banco de dados, não por uma questão clínica, tá? A Adriana, por exemplo, na época não tinha essa Não, testagem genética não, como a gente tem hoje. não Então, tinha. talvez não tenha sido indicado, mas parece, pelo que a gente conversou antes, ela é um HER2 super expresso. Aos 42, ele entraria em critérios de investigação genética. Então, vamos supor, se a minha mãe e a minha avó apresentaram, eu tenho que ficar com a minha atenção redobrada. Principalmente se esse câncer foi antes dos 60 anos, Entendi. tá? A Se gente, foi depois dos 60, é menos chance. a gente teve uma menina de 16 anos no ônibus que foi detectado um câncer. A enfermeira fez o toque, achou muito estranho. Aí, só que a mama dela estava uma menor, aquela idade, né? Aí, Ainda informação. vamos pedir um ultrassom. Pediu o ultrassom, fizemos a tomografia, um câncer operável. 16 anos. Ela deu um pouquinho de sorte, porque esses cânceres normalmente são muito agressivos e evoluem muito rápido. Então, Entendi. ela, assim, entrou ali numa janela de oportunidade onde vocês, de uma maneira quase que heróica, conseguiram detectar. Olha a importância das ações da Perfeito. instituição. E eu queria saber, então, Alessandra, quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando nesse momento? Eu estava falando, né? É o desafio financeiro mesmo, né? É o Que é recorrente, sempre, né, da instituição. A gente é 98% SUS. Então, a gente não tem como não enfrentar esse desafio de trabalhar com o contrato do SUS sem aumento há 17 anos, né? Então, é a parte financeira mesmo que a gente vem sempre enfrentando. O que eu estava falando com o doutor ali, é os altos e baixos, né? A gente vem tem hora que está tranquilo, que a gente recebe as emendas, que é uma coisa muito importante para a gente, aí acaba a emenda e a gente volta de novo, né, a ficar. Mas, assim, eu falo que a Asconcer, ela é uma instituição que a gente só tem a agradecer, porque ela é uma instituição abraçada em tudo. E É muito amada, é né, em muito Juiz de amada, Fora. é A muito gente tem respeitada. São 61 uma anos. Eu falo que ligação com a nós Asconcer, não vamos tem jeito. passar e a instituição vai ficar. Então, mesmo. né? Esse respeito a gente tem. É A gente tem as muito dificuldades, mas a gente bonito o trabalho. supera as dificuldades com toda essa população, com esse amor que todo mundo tem pelas costas. E acho, só comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que tem que se enaltecer muito esse trabalho, porque a gente conhece outras instituições, por exemplo, a Barretos, o próprio Dana-Farber em Boston, são instituições que recebem uma verba muito fixa, muito Poupuda, previsível, poupuda, e conseguem se manter de uma maneira muito tranquila. Sim. A gente aqui nas contas fica dependendo de emendas, quer dizer, é Isso aquela aí. instabilidade que você não sabe Total. se vai conseguir pagar a conta no fim do mês. E coisas básicas, né? Não, a gente não fecha nunca as nossas contas, né? Eu estava olhando o Instagram de vocês, as redes sociais, e a gente fica feliz em ver quanta da iniciativa privada, né, o quanto a iniciativa privada realmente abraça a Asconcer e abraçando a Asconcer, abraça a população, né, que muitas vezes não tem outro lugar para recorrer. Então é muito bonito tudo que essa instituição mobiliza. Eu falei né? que a gente, eu acredito até por conta de uma campanha que aconteceu, o Sul, aquele problema que teve. Eu estou há 25 anos nas Asconcer, há 13 como presidente. Eu nunca comprei um arroz, um feijão, nunca. O bruto, né? A gente compra carne, os insumos, mas o bruto eu nunca comprei. E aí, há uns 3 meses atrás, a gente sentiu uma baixa no estoque, o pessoal foi, e aí o Jorge fez uma campanha, e aí, assim, hoje eu tive que pegar um quarto meu particular para colocar Que alimento coisa, ali. Então, graças assim, a isso é Deus, só que bom. gratidão. Maravilha. A gente só tem a agradecer. Muito bem.
Adriana, você era uma paciente cuidadosa? Sim, Você estava sempre em dia com os seus exames? Foi por sim, isso que você se salvou, você acredita? sim, exatamente isso que acho importante falar aqui. Eu fazia regularmente o meu preventivo anual e eu já detectei, acredito que tenha sido esse caso de janela, né? Uhum. Porque eu detectei em preventivos regulares já Avançado? já mais avançado em termos de tamanho, mas não espalhado para o resto do corpo. E me foi informado que se tratava exatamente de um caso muito agressivo. Uhum. Então, eu tenho plena convicção que foi possível para mim em função do rigor da frequência ao preventivo. E ressaltar aqui também da questão do autoexame, porque eu já fui para o preventivo já percebendo Percebendo. alguma coisa de estranho. E realmente havia. E isso é muito importante mesmo, porque da mesma forma que a gente teve uma menina, né, que a gente, graças a Deus, conseguiu ajudá-la, outro dia a gente chegou com uma professora universitária nas Concer, que a mama dela, assim, uma coisa impressionante, doutor, aquela coisa assim, necrosada já. Meu Então, assim, Deus. a pessoa não tem que ter vergonha disso, pelo contrário, né? Eu queria chamar a atenção para duas coisas que elas falaram aqui, que são muito interessantes. Essa questão, e que você também chamou atenção, de atitudes simples em que a gente vamos praticar esporte, né? Eu acho que a gente pode parecer simples para a gente, mas muitas vezes a gente não entende o outro lado. Então, muito importante para o médico, principalmente, ter a empatia, ter a percepção de que nem sempre isso é tão factível, né? Como é Uhum. que eu peço para uma paciente que tem 8 filhos, mora no alto do morro, tem que alimentar todo mundo, o marido abandonou e ela não tem emprego? Ela vai fazer 3 horas por semana de caminhada. Ela não vai ter condição. Então, é uma nova realidade também que a gente tem que entender. Não basta o médico ser, ou que seja um fisioterapeuta ou enfermeiro, vamos praticar esporte. Isso aí é muito tranquilo de falar, mas como? Vamos avaliar como é que essa paciente pode fazer isso, quer dizer, em que situação que a gente pode intervir tanto assim, quer dizer, isso não é tão fácil, mas é importante dizer que o esporte é importante, tá? Mas vamos pensar agora numa maneira de como a gente consegue implementar isso. Porque não basta a gente falar que é. E em relação ao que a Adriana falou, ela falou uma coisa muito interessante e que, assim, durante alguns anos a gente falava e agora a gente percebe isso mais, né? É a beleza do câncer, tá? E a transformação que ele traz na vida da mulher, tá? Isso que a Adriana falou é uma constatação. 80% das mulheres são mais felizes depois do câncer, porque elas ressignificam, elas revalorizam, elas mudam o rumo da jornada delas. E isso é muito bacana de ver. Isso é um privilégio para nós, médicos, poder assistir, tá? E isso depende muito de vocês. Por isso que eu sempre penso também o seguinte: quem cura é você, tá? Quem realmente foi o grande protagonista, o grande ator desse contexto todo, foi a própria paciente. Nós somos instrumentos e a gente pode ajudar vocês. É verdade, eu quero chamar a Adriana para o assunto, mas eu quero ressaltar aqui algumas coisas dentro do que você falou. Como é importante isso que você disse, porque dentro do contexto dessa mulher, talvez, né, com uma dificuldade financeira, morando num lugar difícil, 8 filhos, e a gente sabe que elas são muitas, Uhum. existe também aquela que está nos assistindo agora, que tem condição, que mora no centro, e ainda assim ela é sedentária. Então, você, mulher, 45, 50 a mais, que está por acaso aqui assistindo esse podcast, eu quero te chamar à responsabilidade. Eu sei que eu também já tive nesse lugar. Já tive nesse lugar de qualquer coisa era mais importante do que eu. Então eu atendia Uhum. todo mundo e eu ia ficando para lá. Mas assim, não estava aparentemente fazendo tanta falta. Quero dizer para você que priorize-se hoje, porque muitas vezes a gente não vai ter uma força que a Adriana tem diante de um diagnóstico desse, porque você teve uma força, Sim. uma fibra diante de um diagnóstico de um câncer agressivo. Então, teve que ter uma mente ali muito concentrada, muito focada. E é isso que eu quero que você fale para a gente já. Mas eu quero salientar para você que nós devemos reconhecer as nossas fraquezas. Quem sabe, talvez eu ou você, diante de um diagnóstico desse, não teríamos a mesma força. Então, qual que é a primeira ação a se fazer?
tomar as atitudes que estão sob o nosso controle. Boa alimentação, eliminar as coisas que a gente sabe causam ou predispõem ao câncer, e atividade física, tomar mais água e se alimentar com as coisas que são saudáveis não é difícil para ninguém. Não precisa personal, não precisa nutricionista para falar para a gente o que a gente já sabe, porque em qualquer lugar que você for, as informações estão aí riquíssimas para quem quiser. E aí eu quero, né? E aí eu quero chamar a Adriana, que nas nossas boas conversas, a Adriana também é minha paciente, tive a alegria e o prazer de poder fazer reconstrução da mama dela com a micropigmentação, porque quero abrir um parênteses, talvez você não saiba, mas eu sou esteticista e micropigmentadora há mais de 35 anos e estou envolvida na causa do câncer de mama há mais de 25 e junto com o João, há pelo menos uns 15, fazendo campanhas. E participo desse momento tão lindo que é quando o pior já passou, agora a gente vai bordar de novo, trazer essa mulher, né, para o seu lugar de feminilidade, de resgate da autoestima. E aí, nas nossas boas conversas, né, Adriana, você me contou sobre frequência. Sim. Eu queria que você compartilhasse isso com a minha audiência. Ah, A sim. frequência que te ajudou a se curar. A questão das músicas. Também. Diante de um diagnóstico tão difícil, a primeira coisa que, depois de superada a perplexidade, a primeira coisa que me ocorreu foi: o que eu posso fazer? Agora eu vou arregaçar as mangas e vou lutar. O que eu posso fazer? Então eu iniciei pelo que me foi orientado protocolarmente. Você vai cumprir essa etapa, passar por isso, por isso, por isso. E eu percebi que eu tinha força para enfrentar isso e ao mesmo tempo pensei: e o que mais eu posso fazer? Porque as chances estão contra mim. Então, eu comecei então a fazer uma jornada mesmo em busca de tentar tentar despertar essa capacidade de cura que a gente tem dentro da gente, e comecei a tentar elevar a frequência, a vibração dos meus pensamentos, da minha mente, as minhas atitudes, as minhas frequências, as minhas relações. E com isso, eu acho que acrescentei um plus ao tratamento. Eu estava contando para a Alcione que eu passei num total, eu não sei se eu devo falar aqui, mas eu passei por 14 cirurgias, entre grandes e pequenas. E tinha a questão do pós-operatório, então, cada vez que eu voltava do centro cirúrgico, ainda grogue, eu colocava, na época era MP3, lembrei, colocava no ouvido com músicas selecionadas previamente por mim, hoje é playlist, né? Uma playlist de músicas que me elevavam, me relaxavam, me faziam bem, me modificavam. E eu escutava aquelas músicas durante horas no pós-operatório. E eu saí dessas 14 cirurgias sem uma única complicação de infecção, de prolongamento de internação. Tudo ia dando muito certo. E aí eu me interessei, então, por estudar essa questão das frequências, né, da vibração dos nossos átomos. A gente é quase totalmente constituído por água. E eu comecei, então, a focar nessa questão de manter as minhas moléculas de água em harmonia, não submetê-las ao pior, procurar submetê-las sempre ao melhor, mesmo diante da situação mais difícil. E isso foi uma coisa que foi se incorporando na minha vida e que continua fazendo toda a diferença, né? Então, a escolha está com a gente, né? Eu posso me envolver numa ambiência mais difícil, em certas confusões, ou eu posso manter o pensamento firme, não quero olhar na internet casos de insucesso, não quero que me contem casos de tragédias, focar o pensamento para que a frequência se mantenha mais estabilizada, bem parecido com aquilo que a gente busca na meditação. Isso foi um trabalho que eu fiz também para agregar ao tratamento protocolar. Coisa Perfeito, linda. maravilhoso, Muito bom. maravilhoso. É forte, né? É verdade. A Adriana é formada em odontologia, tem um trabalho grande no setor público, no atendimento a pessoas em condições Sim. especiais,
para tratamento dentário. Então, uma mulher com uma mente muito tranquila, com muita Isso, sabedoria. essa calmaria. E eu tenho certeza que isso contribuiu, né, Adriana, para todo esse Mas quadro Sim, positivo. sim, eu ajudei a criar a especialidade de pacientes com necessidades especiais para odontologia no Brasil, em Minas, né? E ajudei a criar um centro do SUS em Juiz de Fora para atendimento a esses pacientes. E isso me ensinou muitíssimo. Tanto que quando do meu diagnóstico, eu tive a exata percepção de que não cabia ali ter pena de mim, nem revolta, nem perguntar por que eu, porque a amostra dos meus pacientes com quem eu já atuava há 18 anos me mostrava que existem situações muito mais difíceis que as pessoas têm força para enfrentar. Então, eu poderia enfrentar também. Eu falo muito isso lá nas consultas. Eu falo quando a gente entra, a gente tem uma artista que pintou frases e o nosso hospital está todo de frases, né, motivacionais, e isso eu acho muito importante. O paciente, ele sai do centro cirúrgico, ele tem uma frase, ele está dentro do quarto, ele tem uma frase, e eu falo assim, eu vejo muito essas mulheres lá, a gente tem lá um sininho que a gente fala que é o sininho Da da Vitória. É o vitória, sininho da da Vitória, coisa vitória, da linda alegria, aquilo. que é a pessoa curada, ela vai e bate esse sininho. E assim, a gente percebe a gratidão dela naquele momento, né? Aquele momento dela, ela fica muito feliz. E isso que você está falando é muito importante, né? Essa vibração que a gente tenta trazer ali, na humanização para esse paciente. Porque, assim, eu falo, todos nós estamos ali por opção. Eu, como voluntário, por opção de ser voluntário, os funcionários, os médicos que vão operar, aquele paciente não. Você Ele, deve ter né? muitas histórias emocionantes, né, Alessandra? Ah, Assim, tem. na bagagem. Vai pensando numa aí que eu quero que você conte pra gente. Quero perguntar pro doutor João. Reposição hormonal. Boa. É a bola da vez, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir. O que que a gente tem hoje? Porque as verdades nelas são transitórias, né? Então a gente tem que estar sempre atento, né? E ser uma visão muito pragmática para poder entender mais a mulher ou o paciente do que propriamente os conceitos. Então acho que a questão do hormônio e câncer de mama, o que a gente tem hoje é o seguinte: o hormônio ele não gera um câncer. Tá? Então as pessoas, estou preocupada porque eu vou ter um câncer de mama porque eu estou tomando pílula, por exemplo. Não, isso não acontece. A grande maioria dos cânceres de mama é hormônio dependente, ou seja, depende de hormônio para crescer. São chamados cânceres luminais. E aí, essas pacientes que têm esse tipo de câncer, que depende de hormônio para crescer, não que causou, mas que estimula o câncer, elas fazem uma droga anti-hormônio. Tá? Tem várias, tem o anastrozol, tem o tamoxifeno, o letrozol, enfim. Então são drogas anti-hormônio que ela vai usar durante 5 ou 10 anos. Eu não sei se a Adriana teve que usar. Eu não. Então Eu o fiz seu era um aos HER2 7. puro. É um Mas a minha HER2, mãe usou. ela usou. Então, assim, aí você vê até que são dois cânceres de linhagens diferentes, então de repente não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim. Mas o câncer de mama e o hormônio, vamos dizer assim, a relação deles não é de causa e efeito, tá? Mas a grande maioria dos cânceres tem que fazer uma droga anti-hormônio. E até agora a gente tem alguns trabalhos em andamento para ver se algumas dessas pacientes poderiam usar hormônio, tá? Mas nesse momento que a gente tem que seguinte, uma paciente com câncer de mama, mesmo não hormônio positivo, não deve fazer reposição hormonal, Até que se prove o até que se prove o contrário, contrário, não vamos tá? Inclusive a contribuir própria com nada. testosterona. Mas hoje eu tive no consultório uma paciente que inclusive me questionou isso. Ela tem 40 anos, sempre usou anabolizante, obviamente não foi isso que causou o câncer de mama dela, e ela quer continuar usando pelo menos a testosterona, porque isso dá uma qualidade de vida para ela. Eu prometi para ela que a gente vai estudar isso com muito. Testosterona é considerada anabolizante? Não, não, não. A Ela toma testosterona é outras, isso. entendi. E ela vai, e ela quer, e ela se sente muito bem com a testosterona. Então, assim, e aí a gente tem que fazer isso mais ou menos que a Adriana chamou muita atenção. Olhar a paciente de uma maneira mais holística, né? Quer Única dizer, também, né? a gente não pode olhar a paciente como um par de mamas, né? Ela tem muito mais do que isso. Então, essas questões estão vindo à baila exatamente por quê? Para a gente poder olhar a paciente, para a gente poder entender. E vamos dizer assim, é a questão mesmo da empatia, né? De trazer a paciente para o nosso lado e entender a demanda dela. Então, isso é muito importante. E só mais um comentáriozinho sobre o que a Adriana falou, que eu acho que é muito interessante.
ela investiu no espírito dela, ela investiu na alma dela. E a maneira como você tem de investir nisso é diversa, tá? Eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou no. Enfim, vou estimular minha religião. Existem várias maneiras. E aí, uma coisa também que eu aprendi com uma amiga minha, procura a sua zona de conforto, não sai dela, não. E é exatamente o que você falou, é o que te traz paz, é o que te traz conforto, é o que te traz leveza. E isso é muito importante. E depois de um câncer, depois de uma situação dessa, você aprende a lidar mais com isso. Quer dizer, as situações negativas da vida. Mas eu acho que o câncer é uma coisa muito marcante, né? Muito. Então A você palavra já, divide. já, Aí tem uma questão exatamente mais da minha geração, vocês são Aham. mais jovens do que eu, em que o câncer era sinal de fim de linha, né? Tem câncer, vai morrer. E aí eu estava até comentando com vocês antes, câncer, uma mulher hoje morrer de câncer de mama pra gente é uma tragédia. Não pode morrer mais, a gente não admite mais. Você fala com um oncologista, ele não fala mais se ela vai viver ou não. Uhum. Ele calcula assim, não, ela vai Como viver. que nós vamos Como chegar lá? exatamente, com qualidade. Lógico que a gente sabe que ainda tem um infortúnio de perder algumas pacientes. Mas a gente conta muito que essas pacientes vão viver muito tempo. Diga-se de passagem, já que você tocou nesse assunto, eu quero honrar aqui o Dr. João Carlos, porque há 15 anos nós andamos pelas igrejas evangélicas da cidade. Eu sou cristã evangélica há 20 anos e tenho a alegria de dizer assim que introduzi muito esse assunto nas igrejas quando ainda era um tabu falar de mama, mostrar uma mama, né, nesse ambiente. E hoje, com muita alegria, nós vemos várias igrejas evangélicas se abrirem para esse cuidado, para essa prevenção. Então, que neste Outubro Rosa, todas as igrejas da cidade, não só evangélicas, todos os lugares onde estão assim se reunindo para edificar o espírito, as pessoas possam falar da importância da prevenção no corpo material, sabendo que o espiritual, que a alma confortada vão ser determinantes para vencer esse jogo. Então, te agradecer, né, João? Eu que Porque agradeço. nós E já parabenizar. caminhamos junto Muito. por muitas igrejas e E sempre foi foi muito muito bacana esse gratificante, é trabalho que você verdade. fez. Muito Hoje bom. nós estamos trazendo para uma ambiência maior, né? Porque com o podcast e com lives, com a internet, a gente consegue atingir ainda mais pessoas, mas estamos disponíveis. Eu quero falar um pouquinho sobre. Você já lembrou um caso que você quer contar? Já? Então deixa a Alessandra contar um caso, né, marcante para ela, para nós, e depois eu quero falar da micropigmentação. Então, é uma jovem de 32 anos, ela um câncer de mama e no tratamento ela descobriu uma gravidez. Uau! Ela descobriu uma gravidez, né, teve que parar o tratamento, e aí ela quis levar a gravidez e levou a gravidez, e quando passado mais ou menos uns 3, 4 meses, ela voltou a tratar, e o câncer já estava um pouco mais desenvolvido e tudo, mas graças a Deus, como o doutor falou, a gente conseguiu, né? E aí lá ela falava pra gente assim, que o sonho dela era casar. Casar e casar, que ela não tinha casado. Falei, então peraí, vamos fazer um casamento aqui agora. Ai, que coisa linda! E aí Coisa fizemos especial. o casamento dela lá no nosso auditório. Ela casou lá, chamamos e ela ficou muito feliz. Fizemos festa com bolo, com salgadinho. Que bacana! São Com as tudo coisas que que ela marcam tem. a E caminhada. hoje ela ainda trata lá com a gente. O menininho dela tá com 2 aninhos. Ah, que coisa linda! Você deve ter muitas histórias de vitória para Tem. contar, né? Eu falei, Eu acho que é isso que te alimenta. com certeza, Porque com não deve ser certeza. Eu fácil falo ser que presidente das eu Concer, não. entrei ali, uma pessoa 25 anos atrás, mais jovem, e hoje eu sou outra pessoa. Eu falo que aquilo ali cada dia é uma vitória com os problemas, mas cada dia é uma vitória, porque é o que eu falei há pouco atrás ali, eu entro com um problema de uma dor de cabeça, um filho que perturbou um pouquinho, aí você olha para o lado, Eles falam, você tá tudo vê, bem, tá tudo bem, que problema, né? Olha, Sandra, e eu queria te falar uma coisa. Você sabe que a gente que faz campanha, eu sempre penso nisso. A gente vive tão corrido, né? Igual a gente estava aqui nos bastidores falando, que agendas loucas que a gente tem. Sim. Mas nós somos assim, né? Igual o João falou, eu quando vejo já peguei, eu também sou assim.
Eu já tentei ser diferente, eu já tentei ficar mais calminha. Ah, eu vou ficar só dona de casa e atender na clínica e pronto. Não consigo. Quando eu vejo, já estou inventando moda. Se deixar, eu pego tudo dos outros para fazer. Isso é que é uma Esse é, invenção de moda esse, sua. não é? Podcast é uma invenção de moda, um projeto que nasceu no início do ano, quando eu, assim, a menopausa me abraçou e eu não estava dando conta dela, não. Eu falei assim, gente, eu não quero envelhecer, eu quero ficar sempre jovem, porque a gente tem que lidar com muitas coisas. E assim nasceu o podcast, nasceu a linha Pele Linda, para as mulheres acima dos 50, nasceu as lives que eu estou fazendo no meu perfil, te convidar aí para também nos seguir por lá, @Alcione Marocco. E como tem sido gostoso, é mais uma fazer, mas é uma delícia. Mas sabe que eu sempre penso, nesses tantos anos à frente de campanhas ou cuidando de mulheres, que a gente também não pode perder de vista o nosso autocuidado. E aí eu queria te falar isso. Eu não sei se você está em dia, mas eu sei que a correria, ela acaba fazendo a gente se embaralhar nos cuidados. E eu queria te falar isso. Até Pra você porque eles cuidar não, de eles você. não me deixam lá no cuidar. Eu sou a primeira a fazer a primeira mamografia. Né? Eles já me chamam, a primeira mamografia tem que ser sua. Então vamos lá. Isso mesmo. E Não quem, tem quem jeito, cuida né? muito dos outros, a É. gente acaba vai deixando a gente. Não, verdade. depois eu falo, pode passar, passa alguém na frente, depois. Aham. Não, Não, mas isso eu me preocupo até porque eu tive uma mãe que faleceu dentro das cons. Então, assim, ela foi um câncer de colo de útero. Aí depois de 7 anos veio um câncer de bexiga. Então, eu falo assim, eu tenho esse receio, a minha avó foi um câncer de mama, então eu fico com esse cuidado, né? Sim, sim. Pra não poder, pode deixar pra lá não. Isso mesmo. Como é que tá nosso tempo aí? Tá Então, assim, tranquilo? Joia. Então, eu quero trazer o assunto, né? Não posso deixar de falar da minha especialidade. Aqui quero homenagear todos os micropigmentadores do Brasil e do mundo que têm dedicado a sua arte à restauração das mulheres, à autoestima. E eu tenho a alegria de poder compartilhar essa mesa com a Adriana, que viveu essa experiência comigo. Nós vivemos essa experiência juntos da Sim. reconstrução, né? Sim. A gente tentou mostrar aqui na televisão do estúdio, não foi possível, mas depois na edição a gente vai colocar algumas fotos para vocês verem do antes e depois, do que é possível hoje fazer com a micropigmentação em 3D. E aí, Adri, como é que é a Olha, reconstrução? essa experiência da reconstrução do mamilo foi muito significativa para mim. Ainda sou da época onde a cirurgia retirava tudo, a auréola, mamilo, e eu fiz com a Alcione a primeira. Já havia feito uma vez há muitos anos, mas não tinha ficado muito bom. Fiz o que eu considero minha primeira micropigmentação da auréola em 3D, e aquilo me deu uma sensação de completude, que eu havia encerrado o ciclo do câncer de mama, que eu estava realmente reconstruída. E isso foi uma coisa assim muito forte para mim. Eu parei de ficar me olhando no espelho e ver uma paciente que já teve câncer. Passei a me olhar no espelho e ver uma mulher como todas as outras. Ah, isso aqui tá bom, isso aqui não tá muito bom. E agora com a micropigmentação também das cicatrizes, que ela fez para mim também, eu fiquei ainda mais satisfeita, porque assim, uma das coisas que nasce com o pós-câncer é esse questionamento: estou me amando, eu me amo o suficiente? Autoamor, autocuidado em função desse autoamor. E aí isso casa profundamente com esse trabalho belíssimo da micropigmentação, que faz a gente voltar a se sentir mulher novamente, né? Coisa Porque linda. a mama sem o acabamento ali na nossa cabeça não adianta. Mulher Coisa tem umas linda. coisas, né? Não adianta. É importante a vida, é isso que nós perseguimos, né? Acho que todo especialista que cuida de você no caminho da detecção, nessa jornada que a mulher vai ter que fazer a partir do momento que descobriu o câncer até a sua cura, o que nós queremos é vida. E não interessa mais nada. Mas depois que curou, aí vamos sim para a reconstituição estética, para você se sentir como a Adriana falou. Então eu quero conscientizar você que esse tratamento existe, que ele faz parte dos muitos profissionais que cuidam da mulher que enfrentou e venceu o câncer de mama, né, doutor? Perfeito, exatamente. Se a gente for contabilizar aqui, são mais de 20 profissionais, se cada um com a sua importância, ninguém mais, ninguém menos que o outro. Então a gente tem desde profissionais da área de saúde até profissionais não da área de saúde, e todos nessa jornada,
E isso aí que a Adriana está falando, isso que a Alessandra também comentou bastante, eu acho que isso é de suma importância, porque ninguém age sozinho. Tá? A gente tem um maestro, mas tem toda a orquestra que tem que estar muito afinada. E eu acho que esse resgate da autoestima, esse resgate da felicidade, né? Que você proporciona, senhor, eu acho que isso aí é extremamente profícuo. Isso aí ajuda demais essa paciente na jornada dela. É. Eu e Parabéns. milhares de outros profissionais em todo o Brasil, em Juiz de Fora, vários. Então, é uma alegria para nós poder fazer parte, né, dessa coisa tão linda que é ver o renascimento. Então, obrigada, Senhor, né? Porque me Verdade. permitiu isso. E nós estamos indo para o final. Quero que você conte, Alessandra, algumas ações que você considera essenciais da gente divulgar aqui para você, Então, né, que vocês sempre fazem várias ações Aham. muito interessantes e que têm a adesão da nossa sociedade, né? Que é muito Isso, como legal. eu falei, né, a gente sendo 98% SUS, eu tenho que fazer algumas ações, eu tenho meu telemarketing, eu tenho meu bazar, e eu tenho que fazer os meus eventos durante o ano para ir. Um dos eventos, que é um dos mais importantes da instituição, é o Outubro Rosa, é a corrida. Esse ano ela está totalmente diferente, vai ser à noite. Eu vi, Ela vai acontecer no vai dia ser muito 19, né? bacana. Por conta de data de eleição e tudo não estava batendo. Aí foi, vamos fazer à noite. Não E vamos as deixar vagas estão esgotadas, é isso esgotadas mesmo? Que sucesso, 1.700 hein? vagas. Meu Deus, são 1.700 pessoas na mesma visão. Que Não, maravilha. e a gente vai fazer também um abraço solidário esse ano, no dia 10, às 10 horas, ali em frente às Conce. Vamos Muito soltar bom. uns balões, vamos, né, festejar aquela casa que merece, né? É Perfeito. verdade. E as ações do Outubro Rosa são essas palestras, o ônibus andando pela cidade toda, não só em Juiz de Fora, mas nos municípios, porque a gente atende 94 municípios, uma média de 5.000 pacientes por mês. Muito Então, assim, maravilhoso. entre cirurgias, químio, rádio, né? É, Deus o diagnóstico, né? Uhum. Até o final do tratamento. Muito bom. Então, assim, essas ações são muito importantes e a gente pede, né? Que a gente sabe do carinho, do amor que a população tem pela instituição, mas, né, entenda também as nossas dificuldades nos momentos, né, difíceis e cada vez mais nos ajuda mais, porque a Asconce só está aberta, só mantém o serviço que ela faz hoje por conta da população, por conta do apoio que a gente tem. Muito bom. Abraçar toda a equipe das Consciências na sua pessoa. Obrigada. Deixo aqui o meu beijo, meu abraço carinhoso, minha admiração, reconhecimento por tudo que vocês têm feito, não só pelas mulheres de Juiz de Fora, mas por todos os pacientes que por lá passam, né? Obrigada. E que vocês continuem sendo sustentados por Deus, você principalmente, porque não deve ser fácil estar à frente de uma instituição que cuida de uma enfermidade que as pessoas têm muito medo ainda, né? Sim. Então, que Deus te sustente cada vez mais, tá bom? Adriana Barroca, muito obrigada pela sua participação aqui, por compartilhar esse testemunho tão forte, tão lindo, que nos edifica e nos fortalece. Afinal de contas, não sabemos o dia de amanhã. Então, temos que estar sempre com fé de superar qualquer desafio, né? eu te agradeço muito a oportunidade, Alcione, porque a mulher que puder ser alcançada, a minha mensagem é de esperança e força. Muito bem. Estou levando para mim. Doutor João Carlos, grande maestro. Prazer mais uma A vez gente tê-lo passa a batuca para conosco. todo mundo também, não tem É, problema não, porque todo mundo tem a sua importância. como quando você está com a gente sempre ora por você, que Deus Obrigado, querido. continue te guiando, te Amém. dando discernimento para fazer o melhor diagnóstico, o Isso é muito melhor importante. desígnio de tratamento, que você consiga ter os olhos necessários para ver a necessidade de cada uma das suas Cada um. pacientes com as Isso é suas muito importante. peculiaridades. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com pessoas tão bacanas, com histórias tão ricas, né? E parabéns para você por toda essa jornada, por todo esse investimento que você fez ao longo dos anos, das mais diversas formas, tá? E com a abrangência que você sempre teve. Então, acho que assim, é a população que tem que te agradecer e enaltecer sempre esse trabalho muito bacana que você faz. Parabéns.
Faço o que está ao meu alcance e o que todos nós devemos fazer se temos algum tipo de voz, né? Exato, Isso aí. oportunidade. Então, nós queremos agradecer a sua audiência. Faça o autoexame, faça os seus exames periódicos, procure informação, cuide-se. Se ouviu aqui, tem alguns cuidados que estão no seu controle. Administra aí da melhor forma. Tem um podcast que se chama Malhar, como é que fala? Se mantém em movimento, está aqui no nosso canal do YouTube, aproveitando para te pedir, se inscreve e aperta o sininho para receber notificações. No podcast a gente fala sobre atividade física e nós recebemos um atleta que é master do Bom Pastor, ele tem 85 anos, foi um desaforo, o Sérgio Maestrini. Conheço. E o Sérgio Maestrini malha todo dia. Então, se ele com 85 está malhando todo dia, a gente que corra para fazer a obrigação diária, porque pode salvar a nossa vida. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Segue a gente lá no Instagram também e vamos nos cuidar. Outubro é mês de prevenção, detecção precoce do câncer de mama. Estamos juntos nessa luta. Queridos, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito bem.